Fala pessoal, tudo bem? Quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Ponto de inflexão inferior da curva PV. O que é esse ponto de inflexão inferior da curva PV? É uma zona de transição, onde há um aumento de complacência. Abaixo dele eu tenho queda da complacência porque o meu alvéolo está colapsado. Então eu não tenho ventilação, tenho perfusão, tenho shunt, queda de complacência. Então é uma pressão de abertura alveolar. Pergunta: abaixo dele temos complacência baixa por alvéolos colapsados? Nem sempre. Nem sempre. Nesse caso, ó, eu tenho ponto de inflexão inferior. Abaixo desse ponto, eu tenho atelectrauma, eu tenho alvéolos colapsados? Nem sempre. Cuidado. Outra pergunta que me fizeram: eu tenho que deixar minha PIP acima desse ponto, ó? Por exemplo, aqui o meu ponto está de 20, eu tenho que deixar 2 pontos acima, 22 de PIP? Tenho que deixar minha PIP acima do ponto de inflexão inferior? Não. Existem algumas formas para eu avaliar o real ponto de inflexão inferior, aquele real ponto de transição, aquele real ponto de abertura das vias aéreas. Primeiro, vamos voltar lá na década de 80, é o método super seringa, não se usa mais. Segundo, tem aquele método quase estático, a técnica de oclusão, onde você vai colocando alíquotas de 100 ml e avaliando o platô do paciente. Aí você consegue achar o ponto de abertura de alvéolo também. E hoje a gente usa com fluxo baixo, que é chamado método quase estático. Alguns ventiladores permitem esse cálculo. Quando eu falo fluxo baixo, para você avaliar o real ponto de abertura das vias aéreas, eu preciso de fluxo abaixo de 10 litros por minuto. Tem trabalho até com 1,5 litro por minuto. Só assim você vai conseguir avaliar o ponto de abertura alveolar. Esse ponto de inflexão inferior que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse ponto que vemos na ventilação controlada, ao caso desse paciente, é referente sim a uma complacência baixa no início da INS, mas é decorrente de tudo que está se opondo à inflação do pulmão. Por exemplo, caixa torácica, diafragma, pressão intraabdominal alta. Portanto, é errado nomear esse ponto de inflexão que vocês estão vendo aqui com fluxo alto de pressão de abertura alveolar, porque eu posso garantir para vocês, no final da ES, eu estou mantendo uma PIP adequada, não tenho colapso alveolar e mesmo assim eu tenho ponto de inflexão inferior decorrente da queda da complacência por outros fatores. Que fatores são esses? As pressões que se opõem à inflação do pulmão, ok? Tchau, tchau.